Olá, mais um Saúde é Vida começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as doenças respiratórias. E você quer participar do Saúde é Vida? Então mande sugestões de temas para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Gripe, resfriado, rinite, sinusite, asma, bronquite. Todas essas são doenças respiratórias. Mas você sabe como diferenciá-las para fazer o tratamento adequado? E quem vai ajudar a gente nessa missão aqui hoje é o nosso convidado, o pneumologista Franco Martins. Doutor Franco, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde à Vida. Oi, Ana Paula, tudo bem? Obrigado pelo convite. Doutor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos esclarecer então, que eu acho que é o principal, o que são as doenças respiratórias e quais as partes aí do sistema respiratório que elas afetam. Então, as doenças respiratórias, como o próprio nome diz, são aquelas que afetam a nossa respiração. Então, para a gente entender essas patologias, essas doenças, a gente precisa compreender um pouco da anatomia. Então, vamos lá. A respiração, ela começa logo aqui na região do nariz, e com o que vai entrando para cá, o que a gente vai chamar de cavidade nasal, o espaço do nariz, vai descendo para essa estrutura aqui onde a gente tem um sininho, lá onde a gente engole, vai descendo até se transformar na traqueia, e dali ela vai se dividir entre brônquios, o brônquio que vai para o lado direito, o brônquio que vai para o lado esquerdo, e essas várias ramificações onde vai passar o ar. Então, essa é o nosso sistema respiratório, composto, então, pela via respiratória aqui de cima, superior, e a via respiratória que fica mais embaixo, inferior. Além das doenças em si relacionadas a essa parte da respiração, a gente também pode ter doenças relacionadas a infecções, vírus, bactérias, fungos, que acabam entrando quando a gente faz esse processo de inspiração, quando está próximo de alguém que está com alguma dessa doença e acaba transmitindo para a gente. A gente pode citar também patologias, doenças que envolvem a circulação pulmonar, que é o processo de irrigação do sangue nos nossos pulmões. E aí a gente vem também para a última linha de doenças, que, por exemplo, os cânceres, a oncologia, você tem também câncer de pulmão, câncer nessa região. Então, essas são, em média, a maioria das doenças que a gente pega. E aí, dependendo de como ela se manifesta, eu vou dar a nomenclatura. Então, se pega a região dos seios da face, a sinusite, se a região aqui do nariz em si, que a gente chama de rinite, aí vem a própria bronquite, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica e outras patologias. Doutor, as doenças, elas se classificam entre agudas e crônicas. Quais são as principais diferenças entre agudo e crônico? As doenças agudas são aquelas que aparecem no organismo de uma forma rápida. E aí a pessoa entra em contato com ela, caso seja, por exemplo, uma infecção ou algum desequilíbrio da parte respiratória ou qualquer outra patologia, porque essa terminologia aguda e crônica vale para qualquer doença, vai acontecer no momento rápido. Então, por exemplo, a pessoa tem uma pneumonia, é uma doença aguda. Ela aspirou, se desenvolveu uma bactéria, e em 3, 4, 5 dias ela já está ali com sintomas de febre, tosse, catarro. Por exemplo, um resfriado ou uma gripe transmitida por um vírus também. A pessoa aspirou, pegou aquilo ali de alguém, deu 3, 4, 5 dias, ela está ali também com o nariz escorrendo, dor no corpo. Já as doenças crônicas são aquelas que se desenvolvem ao longo de toda a vida ou durante meses. Por exemplo, a asma, que o pessoal costumeiramente chama de bronquite, que é aquele chiado que dá no pulmão com falta de ar. As crianças têm dificuldade de correr, fazer um exercício. Então, não é algo que aparece de uma hora para outra. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas veja que interessante. A maioria das doenças crônicas, ela vai ter o seu momento que ela fica aguda. Ou que ela descompensa, que ela sai de desequilíbrio. Então, vamos citar, por exemplo, a asma. A pessoa tem uma asma que ela tem aquele problema de forma crônica durante meses, carrega lá desde a infância, quando era adolescente,
às vezes quando espirra, tosse, tem um chiado, e aí hoje em dia, quando ela sente uma fumaça de cigarro, pum, aquele chiado volta. Então é uma doença crônica que teve o seu momento que ficou agudo. A gente pode usar também outros exemplos, igual nós citamos a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A pessoa fuma ao longo de 10, 15, 20 anos, e aí vai se desenvolver ali alterações como o enfisema pulmonar. E naquele momento o enfisema não vai surgir de um dia para o outro. A pessoa fumou e já surge o enfisema. Ele vai se alterando e se instalando ao longo de anos, 10, 15, 20 anos fumando. E aí, num momento que a pessoa está ali fazendo, por exemplo, subindo uma ladeira, subindo um lance de escadas, ela começa a ter aquela falta de ar e descompensa a doença. Ela entra em desequilíbrio e aí ela torna-se aguda. Muitas doenças que são crônicas se descobre que elas estão presentes ou se faz o diagnóstico só nesse momento que ela fica aguda. Por exemplo, a própria pressão alta, né? Hipertensão arterial. A pessoa está ali vivendo a vida dela, tem pressão alta, no dia que ela tem ali uma dor de cabeça, ou vai, mede a pressão, nossa, 19/10, teve um quadro agudo, um pico de hipertensão, e aí descobre que tem a doença. O próprio diabetes também, quando a pessoa vai e mede, nossa, deu aqui 300, 400. Então, um quadro agudo que aumentou a glicemia, o açúcar no sangue, e aí a pessoa passa a descobrir a sua doença. Então, nas doenças respiratórias, isso aí também é bastante comum, Ana Paula. Doutor Franco, vamos prestar um serviço aqui para a população que assiste o Saúde e a Vida. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença entre gripe e resfriado. Gera muito essa confusão, né? As pessoas nunca sabem diferenciar se elas estão gripadas, se é só um resfriado. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, por favor. Legal. Então, primeiro, né, o termo gripe, ele é um termo formal, que a gente usa dentro mesmo da área da saúde, dentro da medicina. A gripe ela é uma doença aguda causada por um vírus, que é o vírus influenza. Né? Para ter uma sopra de curiosidade, nos Estados Unidos, ou em inglês, chamam lá a gripe de flu, né? Porque é o vírus da influenza. Tem vários tipos desse vírus influenza, né? O que a gente conhece mais é o influenza A e o influenza B. E aí ele tem as suas mutações, né? Quando foi no ano, por exemplo, de 2009, teve uma crise, uma epidemia de influenza A. Foi quando começou a surgir as vacinas e etc. Já o resfriado, ele também é causado por vírus, mas são outros tipos de vírus que são mais leves, por assim dizer. Então, no resfriado, a pessoa sente ali o quê? Um sintoma nasal, então um nariz escorrendo, ou às vezes uma dor de cabeça, uma indisposição. Aquilo vai curar sozinho. Em 3 a 5 dias, a pessoa não precisaria tomar nenhum tipo de medicamento, que aquilo se resolveria. Por quê? O organismo tem seu sistema de defesa que vai combater esses tipos de vírus mais leves, que são menos virulentos, e aí aquele problema vai se resolver. Tanto que muitos desses comprimidos para gripe, né, eles são sintomáticos. Né? Então, por que está lá? Analgésico, a pessoa está com dor de cabeça. Então, eles vão nesse sentido. Muitos têm cafeína, porque a pessoa fica meio para baixo, com dor no corpo e tal, para dar uma levantada. Então, são sintomáticos, por isso também são vendidos sem receita, né? Você vai e pega lá na prateleira da farmácia. Já, por exemplo, na gripe, muitos casos podem levar a óbito. Então, as pessoas ficam internadas, hospitalizadas. A gripe, esse vírus da influenza, ele se desenvolve aqui na via respiratória mesmo, chega até os pulmões e pode causar uma pneumonia real. Então, levando realmente a caso de hospitalização, as pessoas vão para UTI, muitos precisam ser entubados, vários casos vão a óbitos por ano, tanto que existe a vacina contra a gripe. Não tem vacina contra o resfriado, né? Tem a vacina contra a gripe, que lá são os vírus do tipo influenza que estão ali presentes. E que, por sinal, aproveitar a recomendação de que todas as pessoas aí deveriam, os adultos, né, tomar a sua vacina de gripe e as crianças ali ver a faixa etária adequada ao momento de tomar também. Sim, doutor, importantíssimo esse lembrete, né, sobre a vacinação, quanto é importante. Agora, o Covid, ele também entra aí nessa categoria, né, de doenças respiratórias. E como diferenciar, então, Covid, influenza e a gripe? Correto. Então, o Covid, ele também é um vírus, né? O vírus famoso, que o SARS-CoV-2 é o nome desse vírus. E aí, Covid é o nome da doença.
porque existem pessoas que vão ter contato com esse vírus e não vão manifestar nenhuma doença, nenhum sintoma, vai passar ali desapercebido. Como a gente diferencia? Realmente os dois causam quadros respiratórios, tanto o Covid quanto a gripe causada pela influenza, né? Então, lembrando que gripe é o mesmo termo que a infecção causada pela influenza, que se manifesta ali com coriza, nariz escorrendo, cansaço, falta de ar e pode desenvolver aqueles casos graves. Então, para diferenciar isso, realmente é difícil. A gente, como médico, né, usa de recursos para poder fazer essa diferenciação, que é o que? Fazer testes, né? Então, a gente vai, não tem... Muitas vezes os sintomas são muito parecidos, você tem pessoas mais idosas que relatam o quadro de uma forma, pessoas que percebem a doença de outro sentido, e você faz o exame físico ali, mesmo ausculto, tudo isso, e não consegue diferenciar. Então, a gente vai fazer os testes diagnósticos para poder dizer com certeza. Esses testes podem ser desde aquele swab, que vai lá no nariz, né? Muita gente lembra, até exames de sangue, exames de imagem, são desde o raio-x, a tomografia. Então, essas são as formas principais para a gente poder dizer com maior segurança qualquer o outro, né? Considerando que esses testes hoje em dia estão muito bons, estaria bastante indicado saber, até porque a gente precisa ter medida de saúde pública, né? Notificar que se saiba os casos de Covid que estão dando positivo, que as pessoas estejam isoladas para evitar transmitir para os outros, a depender da gravidade. Às vezes você não tem um quadro de uma doença crônica, mas na sua casa tem alguém que tem um problema de saúde, que a imunidade está alterada. Então, eu considero, né, muito importante a gente fazer esses testes para poder dizer quais que são realmente os vírus que estão causando ali. E mais uma vez, né, lembrar da importância da vacinação também contra a Covid, né, doutor? Exato, com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre outras doenças que também geram bastante confusão. Rinite e sinusite, né? Quais são as principais diferenças desses quadros? A rinite, geralmente, e o mais comum é que ela seja alérgica. Então, o que é uma rinite alérgica? São pessoas que entram em contato com agentes que irritam o sistema imunológico do nariz e vão causar sintomas como se fosse uma reação do nariz, do sistema nasal, aquilo ali. Que é o quê? Espirro, coceira, aqui no nariz, a pessoa está ali coçando, né? Quando é criança, ela fica fazendo aquele movimento assim para o nariz para cima, fica com aquela marquinha. A pessoa tem espirros, porque o organismo está entendendo que está entrando agentes ali que são negativos, então ele tenta expulsar aquilo ali espirrando. E isso é um quadro, então, na maioria das vezes alérgico. Existem outras causas de rinite também. Por exemplo, pessoas que entram no local que tem um ar-condicionado. Às vezes a pessoa pode ter uma rinite por causa da variabilidade da temperatura. E aí não é baseado em nenhum tipo assim de alergia. Existem pessoas também que desenvolvem uma rinite de tanto usar aqueles gotinhas no nariz que se compra sem receita na farmácia. Que tem aqueles vasoconstritores, etc. Aquilo ali também causa uma forma de agressão no nariz que pode se manifestar como rinite. Então, aqui na rinite, a gente tem um quadro crônico, como a gente comentou, de natureza, na maioria das vezes, alérgico. As pessoas com rinite podem também ter o quê? Dermatite alérgica, que é uma alergia de pele. Então, a pessoa raspa numa plantinha, ou sai para algum lugar, quando volta está aquele vermelhidão, às vezes na mão, no braço, no lugar onde encostou. E também pode vir acompanhado da asma, que é como se fosse uma doença alérgica, que só para facilitar o entendimento do nosso público, da via respiratória, onde os brônquios, ali onde passa o ar, eles vão diminuir de tamanho. Então, a gente vai ter uma tríade que ajuda nesse diagnóstico de saber se a pessoa tem rinite alérgica ou não, que é o sintoma nasal, sintoma de pele e essa questão respiratória. A sinusite, ela também tem várias causas, mas ela é um quadro que, na maioria das vezes, ele é mais agudo, né? Como a gente comentou, de uma instalação mais rápida. Então a pessoa vai e pega uma infecção ali nos seios da face, lá dentro do nariz mesmo, e aí ali se desenvolve, por exemplo, uma bactéria, a pessoa soa, sai aquele catarro verde, aquele catarro amarelo, muitas vezes precisa tomar antibióticos. Existe também outras comorbidades, outras alterações dentro do nariz que podem facilitar isso, a ter também uma rinocinusite que pode virar crônica.
Então, essa diferenciação, ela muitas vezes é difícil, mas a rinite, ela tem sintomas, digamos assim, mais leves e durante um longo período. E quando a pessoa entra em contato com esses agentes, pó, poeira, fumaça, poluição, sujeira, a pessoa vai para uma casa de praia, abre aquele armário cheio de mofo, começa ali com sintoma respiratório. Isso é típico da rinite alérgica. Já a sinusite, ela costuma se irritar mais, a pessoa está sempre com o nariz entupido, muitas vezes indica um tratamento mais assim, com um acompanhamento forte, então com o otorrino, precisa fazer exames ali de entrar um canudinho que vai enxergar a nossa via respiratória, muitas vezes precisa fazer tomografia, existem casos que precisam ser realizados cirurgia. Quem vai diferenciar isso muito bem realmente é a consulta médica. Às vezes, só falando assim, pode às vezes haver um tipo de dificuldade, porque tem pessoas que têm a rinite com a sinusite, né? Então, é os dois juntos aí. Então, acho que esses são os principais pontos. Se você entrou em contato com alguma coisa, cheirou, aspirou algo ali, e aí começou a tossir, espirrar, isso aí é grande chance de ser rinite. Doutor, infelizmente eu tenho esse combo, rinite mais sinusite. Eu sei o quanto é difícil. Falando, né, ainda sobre a sinusite, quando ela começa a ser crônica, existe um tempo aí da vida que ela vai melhorar ou ela sempre vai ser crônica e não importa, assim, ou com a idade ela vai melhorando? Que eu já ouvi, né, as pessoas comentarem que com o tempo o quadro fica menos acentuado, né? Isso é verdade? Quadros assim, de uma forma geral, alérgicos, na infância, você vai ter por volta de 1 a 2 terços que podem remitir durante a adolescência e ficarem assim, sem se apresentar durante longos períodos da vida, sim. Já, no caso aí, a gente falou da rinite alérgica, né? Já a sinusite, isso não é tão comum. Eu diria que a recomendação aqui mais adequada é que a pessoa faça um tratamento para provocar essa remissão, essa redução. Então, que são o quê? Vai desde a higiene nasal até evitar esses gatilhos, são essas exposições que causam, e um tratamento contínuo, que muitas vezes envolve o spray nasal e, obviamente, a descoberta da causa daquela condição. Então, a sinusite, você tem também várias causas. Você tem causa, por exemplo, de sinusite por doenças autoimunes, que seria, por exemplo, patologias que o próprio organismo entende que existe um problema ali que, na verdade, não é um agente externo que está causando. Você tem sinusites causadas por outras doenças, por exemplo, lúpus, doenças que afetam os vasos até artérias e veias podem causar até um tipo de sinusite. A gente tem uma outra condição chamada polipose, que nascem alguns tipos de lesões dentro do nariz que também acabam levando isso aí de uma forma crônica ao longo do tempo. Então, de modo geral, é importante que a gente não posso dizer que a gente espere ou aguarde que isso vá reduzir, né? Porque vai depender da causa de cada situação. Se a pessoa tem uma sinusite que foi uma infecção que ela pegou no momento que estava com a imunidade comprometida, ou algum outro tipo de problema, aquilo pode se resolver e a pessoa passar anos sem nunca ter mais nada. Doutor, muita gente também fala que foi ao médico e o médico falou da carne esponjosa, né? O que é essa carne esponjosa? O que significa isso? Então, a carne esponjosa, ela é uma estrutura do nosso sistema imunológico, né? Que é o que a gente chama do sistema linfóide. Então, ela está localizada na região aqui em cima do sininho, que é o que a gente chama de palato mole, e tem a outra amígdala que fica no fundo da garganta. Para que servem essas estruturas, né, essa carne esponjosa e a amígdala? Elas formam como se fosse um anel aqui na parte aqui do sininho, imagina aqui a região da amígdala, que vai proteger o nosso sistema respiratório nessa porta de entrada, num momento que esse sistema imunológico e o corpo está em desenvolvimento, que é o momento da nossa infância, né? Então, quem nunca viu aquelas crianças que ela abre a boca e tem aquela amígdala grandona e tal. Então, a carne esponjosa aí, elas são estruturas positivas até um certo tamanho, onde elas têm essa função de apresentar ali os antígenos e de ser uma das portas de entrada dos nossos mecanismos de defesa contra os agentes infecciosos de vírus e bactérias. Existem casos que elas crescem demais,
questões individuais, né, da criança ou até o adulto, e aí a gente acaba indicando a cirurgia, que é a remoção, quando ela acaba passando daquele padrão normal. Então, se está na faixa etária da pediatria, que são crianças, aí o otorrino vai ali abordar, fazer uma avaliação contínua, e depois, realmente não remitiu, não diminuiu o tamanho, ou então para o tamanho da via respiratória da pessoa, ela está muito grande, ocupando muito espaço, está com dificuldade de respirar, a criança está tendo infecção por causa daquilo, ou está juntando comida, alimento, ou está roncando, dificultando a respiração à noite, aí às vezes vai passar por uma avaliação para operar e retirar. No adulto, ela tende a regredir, né, porque aí o nosso sistema imunológico está mais maduro, e aí ele já lidou, já teve contato com todos esses vírus e bactérias, etc. E essas estruturas elas vão reduzindo de tamanho, até ficarem muitas vezes imperceptíveis. Raros casos isso aí continua grande, e aí pode ter indicação de operar. Doutor, agora vamos falar um pouquinho também, que é outras doenças, né, que também a população tem dúvida, é asma e bronquite, as principais diferenças, né, entre elas, e se a bronquite ela pode virar uma asma ou isso não ocorre? Essa pergunta é muito importante. Então, o que a população chama de bronquite, o termo correto é asma. Isso precisa ficar claro aqui. Mas por que surgiu esse termo de bronquite? Porque já foi chamado no passado bronquite asmática. E aí muito do pessoal antigo aí continua perpetuando essa nomenclatura que deve ter ouvido quando era criança. Não, o médico falou que eu tenho uma bronquite asmática aqui. Ou às vezes o médico falou para explicar que era é uma inflamação do brônquio, é uma bronquite, mas o diagnóstico se chama asma. E aí a pessoa esquece do resto, grava o que entende ali, falou que asma, ele falou bronquite e tal. Então, o termo correto é asma. A asma é uma doença, a maioria das vezes ela é alérgica, que envolve as vias respiratórias aqui da traqueia até os brônquios, que vai causar uma redução no espaço onde passa o ar dentro desses brônquios e bronquíolos, o que vai causar tosse, chiado, falta de ar, e pode evoluir a casos graves. Para a gente ter uma ideia, entre 5 a 6 pessoas vêm a óbito por asma, por uma crise de asma hoje no Brasil. Então, aí a gente tem as divisões do quadro leve, o quadro intermediário, moderado e o quadro grave. E aí é muito importante a pessoa ter essa clareza de poder usar a nomenclatura correta também, para poder fazer o acompanhamento adequado, quando passar num médico, poder dizer para ele, não, eu tenho asma, tal, e ele considerar aquilo dentro do tratamento. Então, por quê? Porque às vezes a pessoa tem asma e toma um tipo de medicação, ela está numa consulta, por exemplo, sei lá, com o endocrinologista, com o neurologista, com o cardio, aí ele vai ver se existe uma interação com aquele remédio, se a asma está afetando ou não aquela outra doença que a pessoa tem. Então é muito importante usar a nomenclatura correta. Se a pessoa tem uma crise e vai ao pronto-socorro, né? É importante dizer ali, tenho asma, uso tal medicamento e tal, também para ajudar ali a equipe que vai atendê-la no manejo do quadro. Com certeza, doutor. O estado de São Paulo, ele está em alerta por conta do aumento de casos de coqueluche, que é também conhecida como tosse comprida. Eu gostaria que o senhor também explicasse o que é a coqueluche, que é um termo que as pessoas elas não estão muito acostumadas a ver, né? Às vezes nem sabem muito bem o que é. Legal, Ana Paula. Esse é um momento muito oportuno para falar desse assunto. A coqueluche, ela é uma doença respiratória grave, transmitida por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. Então, por isso as pessoas podem encontrar essa nomenclatura de coqueluche, de pertussis também por aí. E qual que é a questão? Ela é altamente transmissível. Então, a capacidade de uma pessoa transmitir para outra tossindo assim é altíssimo. Até porque esse termo de tosse comprida, ele vem da onde? Essa bactéria, ela causa uma alteração dentro da nossa via respiratória, igual a gente começou a nossa conversa hoje, e aí a pessoa começa a tossir assim, ó. E tem uma crise de tosse, né? Por isso vem o nome comprida, e cada vez que tosse, ela vai liberando
essas gotículas, esses aerossóis com essas bactérias, com essa capacidade de transmissão para as pessoas. Por isso, quando tem esses momentos de casos que aumentam, várias pessoas acabam desenvolvendo porque a capacidade de transmissão de quem está é muito alta. Então, é uma doença respiratória. E olha só que coisa interessante. A vacina contra a coqueluche, ela já faz anos, mais de 10 anos, que ela está incorporada dentro do Programa Nacional de Imunizações gratuita e faz parte do calendário de todas as crianças do nosso país. Então, quem tem filhos, né, e for ali em qualquer posto de saúde, ou já levou seus filhos para o posto de saúde, com certeza eles tomaram, se seguir o calendário adequado, eles tomaram uma vacina que chama DTPA, ou DTP, ou DT. Então, é que aí envolve o P de pertussis, que é o chamado de tríplice bacteriana, né, porque pega essas 3 bactérias aí, a difteria, tétano e a pertussis. Então, é um momento importante também da gente conferir lá com as nossas crianças, quem tem filho em casa, vamos ver aqui o calendário, ver se está ok aqui com essas vacinas, levar lá no posto, levar no médico, pedir para ele checar se a criança teve. Por quê? Porque a criança, e principalmente o bebê, ele tem o sistema imunológico imaturo. Quando ele pega e tem contato com essa bactéria, ele desenvolve um quadro muito grave dessa tosse. Os nenéns chegam a ficar azul assim, porque não conseguem respirar de tanto que tosse, não conseguem se alimentar, muitos precisam ser hospitalizados e, infelizmente, existem bebês aí de 3 a 6 meses, 1 ano, que é uma faixa etária crítica, que acabam, infelizmente, falecendo aí nos hospitais. Quando a gente fala de adultos, só um último ponto é de que, para os profissionais de saúde e outros, essa vacina, ela está amplamente disponível aí dentro das unidades básicas onde tem vacinação. Então, qualquer profissional de saúde pode tomar, e quem quiser se proteger também contra a coqueluche, existe essa vacina para toda a população dentro do sistema privado. É só ir lá dentro de uma clínica ou de um espaço de vacinas, falar, olha, eu estou preocupado aqui com a coqueluche, que eu posso pegar e transmitir para um idoso, transmitir para a criança que está em casa, transmitir para o bebê, vou ter contato com alguém ali, por isso que o profissional de saúde tem a vacina dentro do Programa Nacional, né? Porque ele que entra em contato com essas pessoas. Então ele pode ir ali buscar, a vacina tem um preço assim bastante acessível, né? Porque não existe, não está há pouco tempo aqui, existe há muitos anos. Então é uma recomendação também para pessoas que quiserem evitar. A vacina é eficaz para evitar que a pessoa desenvolva e transmita coqueluche para os demais. Agora, doutor, por que essas doenças elas são mais frequentes no inverno? O que acontece? Muito bem, então no inverno a gente fica mais aglomerado. Então vamos citar, por exemplo, aqui você tem os shoppings aqui da região de Campinas. Imagina que está fazendo 10 graus do lado de fora. Quem que vai sentar ali nas mesas para jantar naquele local? Todo mundo vai se dirigir à praça de alimentação, aos restaurantes que estão ali no ambiente fechado. Dentro da nossa casa, a mesma coisa. Imagina agora dentro do ônibus que leva as pessoas aí dentro das ruas da cidade. E tá aos mesmos 10 graus lá fora, um frio importante. As pessoas vão deixar todas as janelas abertas para ventilar ali? Não, as janelas vão ficar fechadas. E aí, quem tem uma pessoa ali dentro que está com um quadro ali de uma gripe, como a gente comentou, uma influenza, ou achu, ali dentro, aquilo é o suficiente para transmitir para 100 e poucas pessoas dentro de um ônibus lotado às 7 horas da manhã, aí passando na Aquidaban. Então, esse é um dos principais momentos, essa aglomeração das pessoas, que aí facilita esse contato e a transmissão dos quadros respiratórios. Doutor, um outro ponto que eu acho importante a gente reforçar aqui é que a umidade do ar ela está muito baixa, né? E teria alguma alternativa que as pessoas pudessem fazer em casa para deixar essa umidade um pouquinho mais elevada, melhorar um pouco mais a respiração? Sim. Eu posso citar de exemplo assim o que eu faço em casa quando isso acontece. Simplesmente eu coloco um balde ou uma bacia com água dentro de um canto do quarto. Então aquilo é o suficiente.
pelas próprias propriedades aí físico-químicas e variabilidades de umidade do ambiente, aquela água vai começar a evaporar, assim como ela evapora das roupas que a gente coloca no varal para secar. Então tem gente que não gosta de colocar toalha e por aí vai. Eu acho que simplesmente se a pessoa colocar um balde ali no cômodo, né, levando essa umidificação do ambiente é o suficiente. Ressaltando aqui a atenção para os dois extremos. Então, as crianças e os idosos são os que mais sofrem com esse processo. Então, e qual que é o problema da baixa umidade? É que para o funcionamento e limpeza adequada aqui de toda essa veia respiratória, a gente precisa do quê? De umidade nessas estruturas. Então, desde as traqueias, os brônquios, que a gente comentou, até aqui a região do nariz, são úmidas, porque a movimentação das substâncias ali se dá melhor nessa superfície úmida. Se essas estruturas ficam secas, facilita desses vírus e bactérias se grudarem ali, o sistema imunológico tem mais dificuldade de combater e pode desenvolver um quadro ali de uma infecção que a pessoa nem viria a ter nada. Então é importante manter esse processo de umidificação. Tem gente que gosta de deixar aquelas coisinhas soltando aquela umidade e tal. Vai a critério de cada um. É importante ter um bom senso, né, de que deixar aquilo ligado o dia inteiro também pode levar a uma hiperumidificação do espaço, né, e aí facilitar a proliferação de fungos. Lembrar também que da limpeza adequada desses apetrechos aí, desses dispositivos, né? Eu lembro quando eu fazia visita domiciliar e atender pacientes em casa, que às vezes você tinha questões de higiene, limpeza, que fica dentro desse dispositivo. Então, limpar com água e sabão e por aí vai, para manter isso aí limpo também. Exatamente, doutor. Agora, para a gente ir fechando aqui, né, o nosso bate-papo, quais seriam os principais tratamentos e orientações, né, que o senhor poderia dar aqui para a população, para quem está sofrendo aí com essas doenças respiratórias? Seria o momento aí de reforçar as vitaminas, sempre estar acompanhando com o médico para quem já tem os casos aí agudos, crônicos? Legal, então, começando aqui pelo mais complexo. Pessoas que têm doenças já de base, asma, o DPOC com enfisema pulmonar que nós comentamos, outros problemas respiratórios que envolvem aqui que a pessoa já tem um diagnóstico, essa sinusite que você comentou, é muito importante que essa pessoa tenha um acompanhamento regular com um profissional de saúde. E aí ele vai tomar e fazer a orientação das medidas adequadas, né? Porque é muito importante a gente ter uma percepção sempre de prevenção, né? Então a gente tem uma cultura, às vezes, muito de, quando dá algum problema, alguma coisa assim, que vai buscar algum tipo de auxílio. Então é importante a gente ter uma noção, o que eu posso fazer agora, já para evitar disso acontecer. Então, vou lembrar de eu tomar o meu remédio todo dia. Para você ter uma ideia, só as pessoas com asma e DPOC, tem estudos que mostram que só metade delas tomam o remédio todo dia como devia ser. Então, a melhor coisa que essa pessoa pode fazer é tome a sua medicação. Aspire a sua bombinha. Se o médico prescreveu lá de 12 em 12 horas, é de manhã e à noite, faça a aspiração do medicamento de forma adequada. Então, esses medicamentos estão hoje disponíveis na rede pública. Se acabou o seu, está em dúvida, procure profissionais de saúde. Às vezes não precisa nem ser o médico. Você pode ir lá no posto de saúde conversar. Alguém já faz um acolhimento, vai ver qual que é a sua queixa, o seu problema, e pode, às vezes, pegar aquele documento ali e auxiliar, te orientar no caminho mais adequado. Para pessoas que não têm nenhum tipo de problema, uma recomendação legal que a gente trouxe aqui é cheque a sua carteirinha vacinal. Então, muitas patologias, tanto as que a gente falou hoje aqui da coqueluche, mas olha só a coqueluche, o próprio influenza, a gripe que a gente falou, são duas que estão incluídas aí gratuito para a gente ir lá tomar a nossa vacina dentro do posto de saúde nas unidades. Tem várias outras doenças que você pode prevenir com um processo de vacinação. Você vai lá, toma sua injeção e sai ali feliz da vida, tranquilo quanto a vir desenvolver, no mínimo, formas mais graves dessas doenças, né? Então, de novo, a gente está falando aqui de evitar, de ter uma postura de prevenção. Eu falo, o que eu posso ir lá já fazer agora para evitar esse próximo quadro? Para as demais pessoas, de modo geral, o que a gente pode dizer é sempre
está cuidando do ponto de vista respiratório. Como que eu cuido da minha respiração? Pô, mantendo o peso adequado, não mais além do peso, observar se está com uma nutrição positiva, então que é fruto de uma dieta, de uma alimentação adequada, né? Então a gente fala dieta, não, vou fazer dieta que não vou comer tal coisa, mas esse é o nome que a gente usa para o hábito alimentar que se tem, de frutas, legumes, verduras, evitar alimentos que a gente já sabe que faz mal, né? Se a gente ficar chovendo no molhado, manter uma atividade física regular, então, pô, se puder fazer ali um exercício, uma caminhada, colocar um horário ali de 20, 30 minutos, no mínimo ali 4 vezes por semana, já vai melhorar o seu sistema cardiovascular e respiratório, vai te levar a um condicionamento, né? Quer dizer o quê? Cada vez você vai conseguindo caminhar mais, ou caminhar uma distância maior naquele mesmo tempo, sua velocidade aumenta, a musculatura reage de uma forma positiva, para a gente respirar, que depende, né, do movimento dessa musculatura. Então esses são os pontos que eu gostaria de trazer. De vitaminas em si, o que é interessante? A maior parte, para não dizer quase todas essas vitaminas e minerais, elas estão presentes numa alimentação saudável. E o que a gente enfrenta de dificuldade hoje é que o acesso a bons alimentos, infelizmente, ele está cada vez mais difícil, né? Tanto pelo custo dos alimentos e até o transporte, a gente comer isso fora de casa acaba sendo um desafio. Então, se você percebe que tem uma tendência a uma alimentação ruim ou que não está legal, pode ser interessante, às vezes, conversar com uma nutricionista. Às vezes, 2 consultas já é o suficiente para ela ajustar um monte de outros pontos que a gente tem aqui. Eu acredito que quando a gente tem uma falta de vitaminas real, né, que aí com uma prescrição médica tal, aí ele consegue te orientar, você fazer não uma suplementação, mas é um tratamento, né? Existem deficiências de vitamina A, D, E, K, mas aí a gente precisa de uma recomendação adequada para poder seguir, né? A maioria do que a gente consegue com uma alimentação adequada e bons hábitos de vida. Dr. Franco, muito obrigada pelas suas orientações, seu conhecimento aqui compartilhado. Eu que agradeço o convite, Ana Paula, e espero ter contribuído aqui com a nossa audiência da TV Câmara. Com certeza, contribuiu. Estamos encerrando mais um Saúde à Vida. Obrigado ao pessoal de casa pela companhia, pela audiência. Você pode conferir todos os programas no YouTube da TV Câmara Campinas e nos acompanhar também nas redes sociais. Até o próximo Saúde à Vida.